Olá! Nos nossos dois primeiros vídeos eu comecei a falar com vocês sobre a carreira na área comercial agroveterinária. Conversamos sobre a função do vendedor, sobre a função do propagandista e do promotor técnico. Foi possível a gente ver as diferenças entre as ações de cada uma dessas profissões e agora a gente começa a tratar sobre os cargos de gestão. Existe uma diferença, ou várias diferenças, entre a carreira de supervisor e a carreira de gerente comercial. Hoje o nosso vídeo vai tratar sobre isso. Bom, quando a gente inicia a carreira na área agroveterinária com vendas, a gente passa por dois caminhos. Ou a gente começa como um RTV ou como promotor técnico. E aí, dependendo das nossas habilidades, a gente pode progredir dentro da carreira. Então existem promotores que vão para a área de vendas porque desenvolvem habilidades para tal, assim como há vendedores com perfil que vão evoluir também para os cargos de gestão. Da mesma forma, a gente tem supervisores e coordenadores para a área de promotoria técnica. Bom, estou falando, mas não está ficando claro para vocês aí o que é o papel de um supervisor, o que é o papel de um gerente. Dentro da organização de uma empresa, a gente pode ter diferentes funções e às vezes as nomenclaturas diferentes. Então você pode ver em um local o papel de supervisor, gerente, coordenador, diretor. Vamos aqui delimitar então isso. Primeiro tratando do supervisor. O supervisor comercial, ele tem como função principal um processo de acompanhamento, seja de vendedores, seja de promotores. O foco dele está no operacional. Então está na atuação junto aos vendedores e promotores para que as metas da empresa sejam alcançadas. Esse relacionamento diário, contínuo, faz com que o supervisor monitore de perto a equipe. Ele tem, dentro desse processo de acompanhamento, o estabelecimento das reuniões. Então ele vai definir com que recorrência essas reuniões vão acontecer e ele vai acompanhar junto de vendedores e promotores esse processo de metas que foram estabelecidas junto com a diretoria da empresa. É importante que o supervisor tenha conhecimento sobre o mercado. Então, em geral, o supervisor ele tem um período de trabalho interno na empresa, onde ele faz esse processo de acompanhamento, de busca de números, de reuniões internas com a diretoria, e é essencial que ele vá a campo para conversar com o mercado. E aqui o mercado na figura dos clientes da empresa, seja numa indústria, seja numa distribuidora. Nesse relacionamento, ele passa a identificar carências da sua equipe, carências do mercado, identifica quais são as forças da empresa que ele trabalha e consegue construir dessa forma ações imediatas de correção. E traz o feedback para a diretoria de ações de longo prazo, de médio prazo, dependendo do planejamento estratégico do negócio. Além disso, o processo de capacitação também passa pelo supervisor. Então, o supervisor, em geral, ele é uma pessoa que tem algumas habilidades, como a liderança, a gestão de pessoas, e isso é importante para que ele se relacione melhor com a sua equipe e, a partir daquele momento que ele fez a visita no mercado, ele consiga treinar as habilidades que a equipe precisa desenvolver. Então, cabe ao supervisor esse acompanhamento íntimo. Então, ele vai estabelecer que tipo de reunião vão ser realizadas. Então, você tem a reunião de acompanhamento de números, tem role play, que é o processo de encenação para capacitação, você tem reuniões individuais para feedback, para alinhamento, para identificação de fragilidades, para um processo de desenvolvimento e coaching de um profissional dentro da equipe. Isso tudo é feito pelo supervisor. Além disso, o supervisor também tem a responsabilidade de acompanhamento dos relatórios e do CRM. Os vendedores e promotores vão preenchendo esses relatórios, como a gente comentou nos vídeos anteriores, e alimenta a supervisão. Então, a partir dessas informações que ele extrai dos diferentes sistemas que a empresa pode utilizar, ele consegue definir planos de negócio para clientes, para regiões, para os vendedores. Então isso fica mais fácil quando a gente tem essas informações à mão. Então o supervisor, desta forma, ele tem esse papel no cotidiano, na gestão, junto da equipe comercial. Então
é um papel operacional. Já o gerente comercial, ele está focado no planejamento estratégico. Ele tem um papel de avaliação macro da empresa. O gerente ele precisa atuar com planos de curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante, a gente distinguir o que é esses períodos para a gente saber de que forma a empresa vai crescer e se desenvolver. Com curto prazo, a gente trabalha aí com um ciclo de 1 ano. Então, qual que vai ser a meta? Qual que é o planejamento de crescimento? E aí cabe ao gerente comercial fazer avaliações como processo inflacionário dentro do país, expectativa de crescimento do mercado, quais são os impactos de diferentes políticas, política econômica, tributária, podem ter dentro do seu negócio. Então, esse plano estratégico de 1 ano é o que a gente chama de curto prazo. Médio prazo, a gente trabalha aí com um período de 1 a 3 anos ou de 1 a 5 anos, né? Geralmente de 1 a 3 anos. Então, dentro desse plano de médio prazo, você passa a estabelecer não apenas o crescimento do negócio, mas de que forma você vai estabelecer o seu relacionamento, a identificação da marca, a identidade da marca dentro do mercado, se você tem um projeto de expansão para outras regiões ou outros estados. E aí a gente parte para o plano de longo prazo, que aí é 3 anos ou mais. Então, geralmente a gente fala de planos estratégicos, a gente fala num período de 5 anos, que aí você vai fatiando dentro dos objetivos de curto e médio prazo. Então, nesses objetivos longos, então, para quem está na indústria, avaliação de lançamento, período para você conseguir fazer o registro e liberação de um produto novo, quais as etapas serão cumpridas, qual que é o objetivo que você quer alcançar, por exemplo, de preenchimento de mercado, então quanto você tem de espaço dentro daquele setor, quanto você quer alcançar dentro desse período. É um plano mais longo que você objetiva, e isso pode envolver fusão de negócios, aquisição de empresa, tudo isso dentro de um plano de longo prazo, e isso faz parte do processo de trabalho do gerente comercial, porque ele precisa ver o negócio de forma mais ampla. Ele vai envolver também dentro desse planejamento dele os pontos que não fazem parte só do comercial. Ele tem que se relacionar com o gerente financeiro, com o gerente de logística, a parte de tecnologia da informação, setor de marketing, propaganda da empresa. Então, o gerente, ele abarca mais ações no seu cotidiano. E isso faz com que ele não fique no dia a dia, na rotina só do comercial, no acompanhamento que é papel do supervisor. Então fica evidente aqui a diferença entre a ação operacional do supervisor e a ação estratégica, que é papel do gerente comercial. Cabe, como eu comentei, esse relacionamento do gerente comercial com outros administradores, outros gestores dentro da empresa, a organização de processos do negócio. Então, estabelecimento de política comercial, política de logística, prazos para chegada de pedido, prazos para saída. E esse relacionamento com as diferentes áreas do negócio faz com que a gente consiga criar processos dentro do negócio que vão desde o processo de venda, você estabelecer um script de venda, então de que forma o vendedor irá abordar um cliente numa clínica veterinária. De que forma ele irá abordar esse cliente para apresentação de um nutracêutico, de um anti-inflamatório. Então, o gerente tem esse papel. E aí ele precisa se relacionar com o supervisor comercial para entender como está a equipe dentro dessa abordagem com os clientes. E aí esse processo também envolve outras etapas. Então, a gente tem um processo de análise de crédito. Isso é feito pelo setor financeiro da empresa, mas impacta diretamente o setor comercial. Então, precisa haver um relacionamento ali para que o financeiro consiga pautar bem a análise de crédito e tenha agilidade para dar uma resposta para o setor comercial que está visitando o cliente, que às vezes está no momento de uma negociação e precisa ter uma resposta ali para saber qual que é o volume que ele pode negociar. Então, tudo isso faz parte das etapas e dos processos dentro de uma empresa que o gerente comercial precisa ter. O gerente comercial, geralmente, pensando aí numa evolução de carreira, ele já passou pela etapa anterior de ser supervisor. Então, ele é uma pessoa que vem do mercado, que tem contato e já desenvolveu habilidades de liderança, de gestão de pessoas, gestão de tempo e conhecimento do mercado. Então, é essencial que o gerente comercial ele não
se distancie. Por mais que ele não fique no operacional, ele precisa ter um contato íntimo. Então, o gerente comercial, ele vai marcar reuniões com periodicidade para conversar com o supervisor, para entender qual que é a visão dos clientes em relação à empresa, em relação aos produtos. Então, sem esse conhecimento do mercado, como é que ele vai estabelecer um plano estratégico para o negócio, se ele não sabe o que está acontecendo na realidade? A visão macro dele não pode ser só pautada em leitura de notícias ou de livros, ele precisa se voltar também para o conhecimento e para o entendimento do que acontece no dia a dia da empresa, mesmo que ele não esteja no operacional. Então ele precisa ter quem vai fundamentar essas informações para ele. Dentro da capacitação do negócio, é essencial que o gerente comercial seja acessível para os seus colaboradores, então supervisores, vendedores, promotores, para que ele seja uma referência ali. Então ele deve demonstrar habilidades de liderança, de motivação, de ser uma pessoa autorresponsável, e dessa forma ele consiga engajar a equipe. Porque se você monta um plano estratégico, você cria um processo de vendas, mas que ele só se aplica ao gerente, você não está trazendo a equipe junto. Então é importante que o gerente ele se conecte com a equipe para que a visão que ele tem para o negócio no médio, no longo prazo ou no imediato, no curto prazo, também seja vista pela equipe. Então é essencial que ele tenha essa conexão e essa capacidade de motivar a equipe para vir junto com ele dentro desse processo. Em geral, as métricas que são estabelecidas, então os indicadores de performance, eles também são acompanhados pelos gerentes comerciais. Em geral, o gerente ele acaba observando num nível maior. Então, imaginamos um gerente comercial nacional de uma empresa. Então ele tem uma equipe de supervisores regionais e ele vai acompanhar o resultado das suas equipes desses supervisores. Então, tem um supervisor na região centro-oeste. Então, qual que é o resultado da região centro-oeste? Se a região centro-oeste não está desenvolvendo um bom trabalho, aí cabe ao gerente comercial, junto com o seu supervisor, destrinchar esses números, verificar em que local não está acontecendo o resultado. Mas, criando-se as métricas de acompanhamento, o supervisor já traz isso. Ele já traz esse processo de acompanhamento. Então, as métricas, os indicadores que são criados e desenvolvidos, é papel do gerente comercial fazer o acompanhamento. Mas, como eu disse, primeiro o supervisor está acompanhando dentro do território dele e o gerente está tendo esse olhar mais alto, certo? Além disso, nesse relacionamento com diferentes áreas da empresa, o gerente comercial também vai acompanhar a satisfação do cliente. Então, ele quer saber como que o cliente vê o trabalho do marketing, como que o cliente vê o trabalho dos promotores. Então, uma série de relatórios são produzidos para avaliar a satisfação do cliente. E aí, em cima desses dados, ele conversa com o supervisor, vai trabalhar junto da equipe, vai estabelecer seu plano estratégico, certo? Esse é o papel de supervisor e de gerente comercial. Para a gente finalizar esse vídeo, para que fique claro, dentro da carreira na área comercial agroveterinária, a gente tem um processo de evolução e de desenvolvimento. Então, quem almeja chegar num cargo de gerência vai passar, e é importante que passe, pelos estágios de entrada, que é de promotor e o de vendedor. E ao longo da sua jornada, você identifica quais são as habilidades que você precisa desenvolver para ser um supervisor, depois um gerente comercial. Porque nem sempre o melhor vendedor ele será um bom supervisor ou um bom gerente. Às vezes a habilidade que ele possui para ser um bom vendedor não permitirão a ele ser um bom supervisor ou um bom gerente. Então é essencial que você conheça aquilo que você tem forte e aí comece a sua jornada dentro da área comercial. Bom, eu encerro aqui esse vídeo agradecendo a presença de vocês. Peço que curtam o vídeo, deixem os comentários com sugestões de conteúdo que vocês tenham interesse, que vocês queiram conhecer mais. E, claro, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Além disso, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o canal VTEnsina.